Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Eduardo, do Organize Meu Condomínio. Hoje o tema do nosso bate-papo é portaria remota e a gente está aqui com o Júlio, do Atende Portaria. O nosso objetivo aqui no nossos bate-papos é sempre trazer algum tema que a nossa comunidade julga importante. A gente busca alguém no mercado para discutir o tema com a gente. O Organize Meu Condomínio é uma plataforma que ajuda o síndico em todas as suas rotinas e atividades do dia a dia. E o objetivo do nosso grupo é sempre estimular a conexão e a interação entre os síndicos para que a gente possa trocar experiências e vivências do nosso dia a dia. E eu vou passar agora a palavra para o Júlio. O Júlio ele é gestor do Atende Portaria e vai falar um pouco para a gente sobre as vantagens, enfim, toda a história da portaria remota. E no final a gente faz uma série de perguntas e respostas e depois a gente tem um sorteio do nosso curso de manutenção predial. A gente tem um curso para zeladores e síndicos, um curso de manutenção com o engenheiro Guilherme Massucati. E no finalzinho, todo mundo aqui pode se inscrever. Eu estou colocando aqui no chat o link para que vocês se inscrevam lá, nome e telefone. No final, a gente faz um sorteio entre todos os participantes do nosso bate-papo. E, detalhe, tem que ficar presente até o final, porque se não tiver presente até o final, não tem como a gente fazer o sorteio e passar para você a sua participação no curso. Está aqui no chat já o link para se inscreverem, tá bom, pessoal? Júlio, é com você. Obrigado, Júlio. Claro, eu mesmo me apresento na questão da bio, do currículo, ou posso eu mesmo me apresentar? Pode apresentar você, a empresa, fala um pouco da portaria virtual, como é que funciona as vantagens. Tá bom, então vamos lá. Primeiro ponto que é importante, está entrando algumas pessoas, vocês mesmos vão liberando aqui? Isso, fica tranquilo. Todo mundo que vai chegando, eu já vou liberando acesso. Então, bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Estou vendo algumas pessoas conhecidas, alguns que, inclusive, já estiveram nas minhas palestras. Eu sou engenheiro, eu tenho 57 anos e moro há 15 anos em portaria remota. Apesar de todo mundo dizer portaria, algumas pessoas ainda insistirem em dizer portaria virtual, e não é nenhum avatar, portaria inteligente, que é quase que uma ofensa ao porteiro presencial tradicional, porque ele também tem a inteligência dele, portaria eletrônica, que na verdade toda portaria tem aspectos mecânicos e elétricos, né? Então, a ABES, a Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança, padronizou há alguns anos que é portaria remota com controle remoto. Mas muita gente ainda usa nomes variados e isso confunde. As pessoas tentam criar situações para vender e, eventualmente, confundem o mercado. Então, basicamente, você tem o controle de acesso, que aí não precisa de uma central, mas várias empresas têm o acesso apoiado por uma central, e o grosso é portaria remota, que já está chegando a 18 mil casos no Brasil. Explicando um pouco, né? Eu já palestro sobre portaria remota de janeiro do ano passado até agora. Eu fiz umas 80 palestras, explicando basicamente 3 temas. O primeiro tema é para tirar o medo das pessoas do desconhecido. Então, eu chamava de quem tem medo de portaria remota, que era quem tem medo do lobo mau, vamos dizer assim. Poxa, eu tenho medo, tem 18 mil condomínios no Brasil já que o utilizam dessa forma diferente de fazer portaria. Depois eu comecei a dar mais argumentação. Então, entrei na parte de mitos e verdades da portaria remota. Da onde eu tirei mitos e verdades? De 500 implantações, que é o que a gente tem hoje em portaria remota, só na nossa empresa. Então, eu vivo esse cenário
de tecnologia e serviços de portaria remota, e eu acabei me especializando. E mais recentemente, como portaria remota não é mais uma questão de ser, mas é uma questão de tempo, ela é muito mais segura, muito mais inteligente, muito mais econômica, ela valoriza o imóvel e ainda começa uma transformação cultural do condomínio para uma convivência mais harmônica e responsável. E aí isso vem das minhas explicações, dos meus debates, sobre que a portaria remota ela é um jeito diferente de fazer portaria remota. E eu vou explicar para vocês da maneira mais natural possível. E aí eu vou entrar na última parte da conversa, que é quando eu falo síndico, principalmente aquele síndico que já tentou aprovar uma, duas vezes e se frustra e fala: o pessoal é retrógrado, o pessoal é contra a modernidade, não consegui aprovar. Então, eu fiz uma terceira palestra que chama Síndico, : como aprovar a portaria remota no seu condomínio, onde ali eu dou dicas pragmáticas de como fazer 3 passos que dão certo para se aprovar a portaria remota ou como um todo. E eu começo falando para o síndico: você não conseguiu aprovar a portaria remota porque você não entendeu a portaria remota, porque você não desenvolveu, você não acredita. E quando o pessoal ouve isso, quer me bater, né? Um síndico, principalmente os profissionais, eu chego e falo que você não acredita em portaria remota, por isso que você não consegue protagonizar a aprovação e a mudança, quase sou agredido. E começa, então me explica, finge que eu sou morador e me apresenta a portaria remota. E, gente, é um exercício muito interessante. Porque numa vida, menos que você seja um síndico profissional de muitos e muitos condomínios, numa vida, talvez você aprove 2, 3 portarias remotas. O nosso pessoal já fez mais de 2.000 assembleias. Né? E você fala: mas de 2.000, vocês só aprovaram 4. As primeiras a gente batia muito a cabeça mesmo. Mas, ultimamente, a gente anda com uma assertividade muito grande. É um negócio que hoje cresce muito forte no Brasil. No Brasil, hoje, segundo a ABESE, que é a Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança, e que regulamenta e dá diretrizes de como operar uma portaria remota, os requisitos mínimos, a ABESE fez uma catalogação no Brasil de que existem 600 empresas que fazem algum tipo de portaria remota. Tem vários tipos de empresa que vêm para a portaria remota. A primeira, que é muito rápido e vem, é uma empresa de facilities. É uma empresa de mão de obra presencial tradicional, que tem os seus 4 porteiros, começa a ver as margens diminuírem, começa a competir com empresas que mudam de CNPJ de manhã à tarde e à noite e começam a ter suas margens espremidas e, mesmo assim, insistem em ganhar produtividade, mas acabam perdendo um contrato para um jeito diferente de fazer portaria remota. E só lembrando, a gente está falando entre a portaria remota humanizada e assistida, sim, porque tem um ser humano do outro lado, e assistida, porque você, além de ser monitorado, você é apoiado de assistência, versus a portaria presencial tradicional, que hoje está atendendo aí para concierge. No mundo, as mudanças têm sido inevitáveis. Então, se você pegar um elevador, por exemplo, você vai ver que o elevador deve ter em torno de 160 anos. Mas durante 120 anos, o elevador tinha uma pessoa lá dentro. Porque as pessoas... Primeiro desafio, tinha uma pessoa muito forte lá dentro, puxando as cordinhas para subir o elevador. E aí, óbvio, precisava ser um homem forte
para poder levantar, mesmo com o esquema de polias, para subir e descer. Depois de um tempo veio a máquina a vapor, depois de um tempo veio a eletricidade, os motores elétricos, e se viu que não era mais necessário ter um músculo, e sim se colocou uma mocinha lá dentro, simpática, que puxava a alavanca para frente e para trás. Foi dada uma posição para ela, que era de ascensorista, e durante muitos e muitos anos ela foi o piloto do trilho do elevador. Por que trilho? Porque ele funciona dentro, subindo e descendo na mesma caixa, no mesmo fosso, né? E aí o que aconteceu? Quando os jovens chegavam atrasados e precisavam subir para trabalhar, por exemplo, e chegavam lá e a mocinha tinha ido fazer as necessidades especiais, o que os jovens faziam? Eles mesmos pilotavam o elevador e subiam. E a mocinha chegava, cadê o elevador sumiu, os jovens pilotavam. Aí tinham dois tipos de reação. A mais boba, que foi meter uma chave lá dentro, e aí a mocinha ia no banheiro e levava a chave. E uma mais inteligente, que aplicou uma engenharia e fez uma mágica gigantesca, inclusive uma mudança de paradigma, porque tinha um botãozinho com o número 4, você apertava no número 4 e uma mágica maravilhosa acontecia. Ele levava no número 4. Se eu falasse para minha avó, e eu peguei elevadores assim, porque eu tenho 57 anos, que num dia não ia ter elevador, ou que não ia ter ninguém no elevador, e que não ia ter nem botão no elevador, ela ia rir. Mas o que acontece? Hoje, você para no elevador, ele tem 10 elevadores, tem um totem, você aperta terceiro andar, ele fala, pega o elevador B. Você chega no elevador B, entra, não tem um botão, você olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém, e ele te leva no andar desejado. Milagre? Não. Tecnologia, evolução. Se você sair lá fora agora, esticar a mão e ficar esperando o táxi, você vai ver que não vai vir nenhum táxi. Porque os táxis, com muitas exceções, desapareceram. Se você lembra do tempo antigo, e eu estou falando do tempo das carruagens, se criou os primeiros pontos de carruagem em Londres, onde a pessoa ia na ópera, ela saía e via lá a carruagem, chamava o cocheiro vinha com o cavalo, pegava e levava a pessoa, esperava lá e voltava. Quando teve o automóvel, sumiu o cavalo. Depois, alguém teve uma brilhante ideia. Para que eu preciso me deslocar e ir até o ponto do táxi, se eu posso ligar para o ponto de táxi? E aí eu ligava. Bom, depois dava ocupado, porque provavelmente eles compartilhavam o táxi, aí puseram mais um telefone, aí surgiu finalmente o celular, aquele tijolão desse tamanho da Motorola, com aquela antena, e o pessoal ligava para o taxista, e o taxista não precisava mais estar no ponto, ele podia estar mais produtivo. E aí a pessoa ligava e falava, você pode me pegar? Ele falava, você está onde? Eu estou na Zona Sul. Ah, mas eu estou na Zona Norte, não dá. Aí a pessoa tinha que ligar para outro ponto de ônibus. E um dia surgiu o GPS. E aí, na central de radiotáxi, você ligava para a central de radiotáxi, ela identificava qual era o táxi mais perto e pedia para você ir aí, para o táxi aí. E você entrava no táxi, por exemplo, quando você chegava numa rodoviária ou no aeroporto, entrava no táxi, pegava o mapa para ver se o taxista não ia te roubar. Então, porque eles cobravam por quilômetro, então era um jeito diferente de fazer táxi. E aí você ia acompanhando, ele se desviava, você falava, mas você tem que ir reto que você está virando. Por que você está dando volta na lagoa, lá no Rio? Né? Bom, e hoje você tem o Uber. O Uber é um táxi? Não, o Uber é um jeito diferente de fazer mobilidade. Você está numa reunião, você chama o Uber, acompanha, sai 30 segundos ou menos,
lá para fora, termina a reunião muito mais produtiva, entra no Uber, continua falando no celular com a certeza absoluta de preço justo, de ponta a ponta, e ele te deixa com segurança. Inclusive, você pode ser rastreado. Então, veja que as coisas evoluíram, foram jeitos diferentes. E aí vai e volta o caixa do banco, o cara que ficava na balança de frutas no supermercado pesando. Hoje você leva as frutas no caixa, ele pesa. Hoje você já tem self-check. O gerente do banco virou analista de investimentos. Você nem usa mais dinheiro. Hoje você não tem mais fita cassete, disco de vinil, CD player. Você simplesmente tem um aplicativo e você toca a música que você quer, na sequência que você quer e organiza da forma que você quer. Você não precisa de dinheiro. Até 1980, o lastro da moeda americana era o ouro, no Fort Knox. Então, a economia crescia no ritmo da existência do metal. Até que um dia o pessoal percebeu o valor de Deus e escreveu na nota: "In God we trust", em Deus nós acreditamos, e a confiança no governo americano lastreava o dólar. Até que em 2008, não tão longe, nós tivemos uma crise de confiança nos bancos. Todo mundo sabe da crise do subprime, que os bancos tiveram que ser resgatados, e alguém escreveu um papel, um paper, um artigo, sobre uma tecnologia revolucionária chamada blockchain, ou teoria dos blocos, que distribuía as informações de tal forma que se criou a internet de valor. E da internet de valor se derivou a criptomoeda e os smart contracts, que hoje são as seguradoras digitais, que inclusive são aprovadas na SUSEP. O que eu quero dizer para vocês, e eu sou especialista em tecnologia, eu mexo em tecnologia desde 12 anos, eu moro em Portaria Remota há 15, eu sou o mais jovem, com 57, num prédio de 14 andares. E eu ajudei a implantar. E por isso, um dos meus negócios, eu tenho várias empresas, um dos meus negócios, e que me inspirou, foi a Portaria Remota. Por quê? Porque não vai existir porteiro. Então, tem um mercado gigantesco. E ele é inevitável. O Brasil é o único lugar que ainda tem porteiros. O Brasil é o único lugar que ainda tem a mocinha, ou antigamente o rapaz, que fica ali abastecendo seu carro e cheirando aquele combustível. Então, estamos falando de jeitos diferentes. Agora, quem entrou como um cara que não entende tecnologia e ele tem uma empresa de mão de obra, de portaria, é óbvio que ele não domina a tecnologia. E ele só tem naquele negócio para sobreviver, para ele não perder o cliente. Se ele for perder o cliente de portaria presencial tradicional, ele oferece a remota. Então, como é que ele oferece a remota? Ele chega para os senhores e senhoras e fala o seguinte: olha, é a mesma coisa, a gente tirou o porteiro da prisão lá da guarita e levamos para a proteção blindada da central de portaria remota. Gente, isso é uma grande mentira. Nenhum porteiro, praticamente 0,00, vira operador de portaria remota. Código de brasileiro de ocupação é específico, tem dia do operador de portaria remota, a pessoa tem que trabalhar em equipe, é supervisionada continuamente, não pode sair do posto nem para fazer xixi sem que tenha alguém cobrindo, e sempre tem alguém na portaria. E quanto maior a empresa de portaria remota, quanto mais consolidada, mais contingências vocês têm. Então, existem muitos paradigmas, existem muitas empresas. Dessas 600 empresas, 85% dessas empresas têm 1, 2, 3, 30 portarias. Se você for olhar a questão de responsabilidade civil e criminal do síndico, se o síndico pegar e fazer um contrato que seja de R$5.000
por um ano, R$60 mil, uma empresa que tem 10, 12 mil de capital, mexendo com vidas, a responsabilidade não é do conceito de portaria remota, é do síndico que comprou uma coisa sem entender. Então, primeiro ponto, por que a portaria remota é muito mais segura? E, por favor, todo mundo domina aqui, se clicar no levantar a mão, eu paro imediatamente para responder as perguntas. Tá? Por que é muito mais segura? Porque a portaria remota ela é invisível. O seu condomínio passa a ser pilotado remotamente por 90, 100, 200 pessoas. Enquanto que a portaria presencial tradicional, ele entra e sai do condomínio todo dia, ele segue o procedimento, se ele aguentar a pressão das pessoas, porque o porteiro ele é relacional. Se você é síndico e você gosta dos seus porteiros, e você fala para eles, olha, vou deixar de ser porteiro, no dia seguinte ele está fazendo campanha para alguém, para ver se o próximo síndico não vai mandar ele embora, ou não vai por portaria remota, não vai cuidar dele. Então, é uma pessoa que vive o tempo todo ameaçada. Ele entra e sai do condomínio cada 2 dias. Trabalha 12 por 36. E o que acontece? Se você segue o porteiro e entende onde ele mora, na comunidade que ele mora, a hora que ele sai de casa, você pega a família, ele ajuda o bandido até a assaltar o condomínio. Eu trabalhei em 3 multinacionais, sou engenheiro da Escola Politécnica, estudei fora, fiz a MP em Harvard e fui vice-presidente de 3 grandes multinacionais. Eu não estaria investindo em portaria remota porque eu acho isso engraçadinho. É porque é um negócio inevitável. E começa por ser muito mais seguro. O porteiro ele não dorme, ou descansa, ou relaxa, ou fica no celular, porque ele é vagabundo. Não, é porque ele está estressado. Ele ganha tão pouco que ele faz pico e não raramente ele tem um segundo emprego. Mesmo terceirizado, às vezes a própria empresa de terceirização pede para ele dobrar. Então, a dona Maria Galhardo Marisa, perdão, já fez uma pergunta. Pode só levantar a mão, Marisa, e eu respondo, tá? Então, como eu prometi, só que eu não vi deixa eu só ver aqui onde que está o... O som está falhando um pouco, não sei se é só para mim ou para todo mundo. Está falhando um pouco ou não? O meu som? Para mim dá uma falhadinha. Aqui está chegando perfeito, o áudio está perfeito aqui. Ah, perfeito, então é o meu. Então, esquece. Vem qual rede está conectada. Eu já vi. Está com um pouco de latência. Mas, então, voltando, cadê a pergunta? Estava aqui escrito em algum lugar, eu me perdi. Tem 3 perguntas aqui, Júlio. Vamos responder. Então, Júlio, qual é o número... A pergunta foi da Roberta Zampon. Cadê a Roberta? Já está ali, à direita. Qual é o número máximo de apartamentos que vocês implantaram a portaria remota sem perder qualidade de atendimento? Eu vou dizer para você que eu tenho hoje 800 apartamentos, 50 torres, um síndico profissional e 50 subsíndicos, num condomínio em Belo Horizonte, chama Maria Estela, e ele ainda tem uma área de clube gigantesca. O síndico é o Paulo, e é um corajoso, é um cara que palestra por aí mostrando como ele usa a tecnologia. Vamos falar sobre sem perder qualidade de atendimento. Não importa o tamanho do condomínio, não importa se a população, a idade média da população, não importa se ele é de jovenzinhos ou de pessoas mais sêniores como eu, não importa se ele tem muito Airbnb, a qualidade tem que ser a mesma. É como você chegar para a Brastemp e falar assim, como é que você mantém a qualidade de geladeira grande e geladeira pequena? Ou a Consul? Então, Maria de Fátima Lemos está dizendo que o som fica longe. Eu estou parado. Vocês estão me ouvindo bem?
Então, eu acredito, Maria de Fátima, que você deva estar com uma oscilação na sua ligação. Então, vamos lá. Não tem limite. A portaria remota já se provou para todos os tipos. Eu, inclusive, tenho uma portaria remota, várias portarias remotas, que eu chamo de com elementos de autonomia, tá? Eu tenho 10 tipos de portaria remota e uma delas é o acesso monitorado e assistido, que eu recomendo para quem não tem porteiro, nunca teve, ou para quem tem medo de trocar os porteiros e quer apenas começar a preparar a mudança. Aí é mais recomendável um controle de acesso. Qual é a diferença? O controle de acesso não tem som. Então, você não chega para falar através do intercomunicador, mas você pode ligar na central através do seu celular e você fala normalmente como se fosse uma portaria remota. Então, vamos ver as próximas perguntas. Roberta, você quer complementar a sua pergunta ou ficou claro? Não tem paradigmas absolutamente nenhum. Nem condomínio híbrido, que é residencial e comercial, condomínios praia, clube, condomínios populares. Eu tenho condomínio de 440 apartamentos, de 500 apartamentos. Eu tenho o mais popular que eu tenho, que foi entregue sem muros, só com alambrado, e nós tivemos que construir um muro. É Minha Casa Minha Vida, um condomínio complexo, 17 torres, e a gente implantou. Vamos lá, então. Fique à vontade, Roberto. É só tirar do mundo e continuar, se você quiser fazer as perguntas. Tá? Como é o controle de acesso por Airbnb? Normalmente, só para vocês entenderem, assim como eu falei de evolução, a tecnologia e serviços de portaria remota, ela conta com um projeto de segurança eletrônica. Esse projeto de segurança eletrônica, ele é especializado e específico para o seu público, para os seus moradores, para o seu condomínio, para a área que você está, que se é de risco ou não. Eu já te passo a palavra, Edilson. Ele é sob medida, ele não é um hambúrguer do McDonald's. Então, tem que ser feito um projeto de mudança. E esse projeto ele tem uma estratégia, ele tem processos de segurança e de atendimento, ele tem vários níveis de tecnologia e ele se adapta a cada bolso. Então, o controle de acesso de Airbnb, eu só vou responder porque o Hélio perguntou primeiro. O controle de acesso de Airbnb, que é a locação de temporada, ele funciona assim. Eu ponho facial e eu consigo migrar o facial do aplicativo do morador, do controlador da unidade, e é como um hotel. Tem horário e dia de entrada, horário de saída. Se o cara tem que ficar 6 horas de domingo, 6:01 ele não entra, vai ligar na portaria. Então, a gente usa o facial e a gente usa os convites eletrônicos, que também servem para festas e uma série de coisas. Depois, no final da conversa, eu vou passar referências bibliográficas para vocês lerem um pouco. Então, o controle de acesso por Airbnb, ele está na mão do locatário. Se ele tem alguém que faz e organiza o Airbnb, não precisa entregar nada. Por exemplo, com armários inteligentes, você pode pôr toda a informação lá, dá o código do armário inteligente, ele digita o armário inteligente e ele pode pegar o que ele quiser. Kit praia, o que couber lá, ele pode fazer. Então, o Airbnb, eu tô muito na região de praia no Brasil, né? Estou em 70 cidades, das 70, 40 eu já tenho condomínios. As demais são novas que estão desenvolvendo. Porque, como eu mencionei, a portaria remota ela é uma venda, para quem trabalha com isso, ela é uma venda complexa e ela passa por vários níveis de aprovação. Deixa eu só ver aqui se eu consigo recuperar. Então, eu falei do Airbnb, que foi pedido do Hélio, e o Marcelo Ramos falou: Júlio, qual o ranking
principais impactos pós-migração da portaria remota em regiões desprovidas de sinal 5G. Primeiro, não precisa de 5G, Marcelo. Hoje, o custo da internet despencou e eu sempre faço com 2 internets e um equipamento que balanceia qual internet funciona e a gente monitora as internets. Então, se uma oscila, a gente passa a outra para atuar e já chama o prestador de serviço de internet para ele olhar. Mas a tecnologia não precisa ser 5G, tá? Esses links de Vivo e Claro e Oi são mais do que suficientes. E se você mora em região de altíssima latência, como o caso de Manaus, você tem várias opções, inclusive de antena de satélite, do Starlink, que é do Elon Musk. Eu já tenho 5 delas instaladas. Olha, qualidade maravilhosa. Então, só vou dizer, telecomunicações não é um problema, né? Bom, as perguntas estavam escritas. Agora eu queria voltar ao Edson. Se eu esqueci alguém, por favor, só falar. Tá? Vamos lá? Ô, Júlio, o meu condomínio, eu sou síndico de um condomínio, tem 175 apartamentos, 16 andares. Eu faço uso do Airbnb também, foi muito bom essa sua essa explicação, né? Foi muito útil. Mas, assim, para implantar, o que eu vejo em muitos cursos, palestras, é que a portaria remota ela é aconselhável para prédios pequenos, até 7, 8 andares, para quem tem apartamentos no máximo 70, 80. O meu tem 175, e você já falou aí que tem um que tem 800 apartamentos, então é sinal que é viável. E qual que é o custo para você, o que é necessário, o básico, para você montar uma portaria remota? Gastaria muito para você implantar? E o que é necessário dentro de um condomínio? As suas perguntas são ótimas, Edson. Obrigado. E vamos começar pelo começo. O que precisa para implantar uma portaria remota é um síndico que seja protagonista. Porque na minha idade já, eu tenho 57, me sinto um jovem, eu já mapeei no mundo que tem 3 tipos só de pessoas. As pessoas que se chamam protagonistas, que vieram ao mundo para transformar, fazer acontecer, não são vitimistas e fazem acontecer. As pessoas que respeitam os protagonistas, mas são um pouco mais conservadores e seguem. E a terceiro tipo de pessoa que pergunta o que aconteceu. Esse é aquele síndico de um mandato só, ele é aquele morador que não toma uma providência de consertar seu condomínio e um dia põe uma garantidora e ele percebe que ele não tem bala na agulha para morar lá, porque eu acho um absurdo condomínios com garantidora e portaria remota. Para mim é uma demonstração, desculpe falar, de incompetência do síndico. Desculpe se eu estou ofendendo alguém, é só não me contar com quem eu falei. Mas se você tem que puxar uma garantidora, você tem que ter certeza que você já está com uma taxa justa. Porque qualquer um, até a minha mãe, coloca uma garantidora num condomínio com uma taxa injusta. Porque as pessoas que trabalham duro, e eu não sou de esquerda, sou de centro-esquerda. E eu sou empresário, tenho 5 empresas. Estudei na Escola Politécnica e fiz Harvard. Mas eu tenho clareza, por isso que eu sou centro-esquerda, eu tenho clareza que a gente tem que esgotar os recursos antes de fazer um ser humano perder o apartamento dele. Né? E muita gente está preocupado com o porteiro, não está preocupado com o seu vizinho que perdeu o emprego ou que ganha pouco e não consegue pagar. O carinho com o brasileiro, ele gosta de serviçais. Então, ele gosta de pagar pouco e ter muitos serviçais. Você pega uma empregada americana, e eu já morei na Ásia, morei nos Estados Unidos, morei em Cassineta, na Itália, você pega
uma empregada americana, ela chega com um carro melhor que o seu, trabalha 3 horas, traz uma máquina aspiradora, você fala, nossa, acho que ela veio matar algum fantasma aqui. Ela ganha uma fortuna e vai embora e é produtiva. E você chama ela uma vez por semana. A empregada, você deixa ela dormindo, põe mais 3 porteiros e vai e tá sustentando todo mundo. Até que chega uma hora que a água bate no bumbum e aí você vai para o supermercado com fome. O que é ir para o supermercado com fome? Alguém aqui já foi com fome no supermercado e voltou só com coisas saudáveis e cumpriu o orçamento? Duvido. Foi com última hora. E muita gente deixa o condomínio estar quase explodindo para daí considerar uma portaria remota, porque tem medo da mudança. É aquele síndico que pergunta o que aconteceu. Então, voltando, Edson, na pergunta que você fez, que foi muito boa, no teu caso, 150 apartamentos, ele é tranquilo de implantar, tá? Eu recomendo uma tecnologia com alguns elementos de autonomia, porque para você não formar fila, mas empresas boas de portaria remota não tem fila, tem fila menor. Por quê? Porque todo mundo pode decidir e de uma vez lá vamos dizer, chegar uma visita, ou alguém se desorganiza e faz uma festa. Coitado do porteiro presencial, morre louco se tem uma festa com 100 pessoas. E ele fica ligando para aprovar e a pessoa com o som alto lá ele não consegue aprovar, porque não fizeram uma lista de visitas. Então, o segredo, a tecnologia hoje, você me desculpe falar, ela é quase que uma commodity. Ela é amplamente disponível. Tem muita gente, cuidado com isso, que põe numa caixinha douradinha, cheia de coisa, e fala que ali tem um molho mágico. O molho mágico tem da ignorância de quem compra, porque aquilo lá é uma coisa da Intelbras, da Papaís, a Savoy, ou da Hikvision, ou da PPA, e o cara põe uma embalagem fechadinha e te cobra 10, 20, 30% a mais e tenta te segmentar. Então, não é verdade, tá? Não é verdade que o seu condomínio é fácil. Agora, para aquele cara que está na onda só porque ele não conseguiu vender a portaria presencial tradicional dele, ou não pôs um concierge e ele não tinha provisão para mandar o porteiro embora, ele está mandar ou ressignificar o trabalho do porteiro. O que ele faz? Ele está desesperado. Então, ele não tem grana para fazer um estudo, para ter um centro de processamento de dados, para ter uma Amazon. Ele tem o quê? Ele tem ali como um segundo negócio, um terceiro negócio. E é óbvio que ele quer filé mignon. Então, o que ele faz? Ele mente descaradamente que o certo é isso. Então, vou dar um exemplo. Muita gente fala, né? Os mais velhos, e quem tem sorte, e se Deus quiser, eu vou ter 60, 70, 80, 90, 100 anos. Os mais velhos não gostam de tecnologia. Isso é uma besteira. Os mais velhos hoje têm tablet, os mais velhos têm mais tempo, os mais velhos procuram melhor as soluções. A minha mãe tem 88 anos e ela fala com os netos, eu arrumei um jeito dela falar com os netos, ela está a 600 quilômetros de São Paulo. Ela fala com os netos uma vez por semana. Como que eu fiz? Eu dei um iPad para ela, expliquei usar o WhatsApp, ela manda mensagem o dia inteiro, mensagem de tudo que ela pega na internet, mas ela aprendeu que na terça-feira, à tarde, quando minha filha chega da escola, meu filho chega da escola, ela faz uma videoconferência com eles. E não precisa do Zoom, é só clicar na câmerazinha. E eu falei para os meus filhos, ó, vocês querem receber mesada? Então atende a vovó. Se a vovó reclamar, aquele mês, micou a mesada. Minha mãe está feliz da vida, vê os filhos, manda foto, eles se antecipam para avisar, porque quando eles têm algum compromisso, e a tecnologia salvou. Minha mãe tem 88 anos. No meu prédio, todo mundo usa aplicativo, todo mundo usa facial. Tá certo? Hélio, desculpa, Edilson. O seu condomínio é muito bom para implantar portaria remota, tá? E eu só falei na questão de segurança, mas o que eu não te falei é que o custo da portaria presencial tradicional hoje, ele é 1/3
da portaria remota é 1/3 da presencial. E agora, com essa mania que o pessoal tem de assediar porteiro, bater porteiro, várias cidades, como por exemplo Aracaju, já definiram uma legislação que aumenta em até 30% a insalubridade de porteiro, porque eles são vítimas sociais. Eles têm problemas, eles sofrem pressão, eles trabalham continuamente 12 horas. Se eles vão fazer um xixi, volta, levam bronca. Tem muita gente e inflaciona todo ano. Por quê? Porque a portaria remota inflaciona mais devagar, enquanto que a portaria presencial tradicional inflaciona muito mais rápido, os dissídios de categoria. E o último ponto, os processos trabalhistas. Porque se vocês lembrarem, antigamente os porteiros eram concierges, eles eram pessoas que ficavam na frente dos apartamentos quando não tinha essa violência. Não sei se vocês lembram disso. Os mais velhos com certeza vão lembrar. O porteiro bom ficava lá na frente. Hoje ele fica escravizado na guarita porque ele tem medo. Aí o pessoal trouxe o porteiro para a guarita. Daí o pessoal achou que ele estava vagabundeando muito, que ele não estava vendo nada. Aí colocou um monte de câmeras para ele ficar de olho, arregalado, fingindo que está olhando. Daí, eu posso até mandar para vocês, vários assumiram função de segurança. Eu acabei de voltar de Aracaju, eu tive o circuito do Nordeste, e eu cheguei, vi um porteiro, tirei foto, eu tenho comigo, posso mostrar, um pedaço de pau desse tamanho. Aí eu falei, mas para que isso? Não, porque às vezes passa drogado e eu sento o pau neles. Eu fiquei pensando, será que o síndico, que tem responsabilidade civil e criminal, quer arriscar de um morador bêbado agredir o porteiro e ele matar o morador, deixar um cara tetraplégico, sair lá fora batendo nos outros? É isso? Vocês contratam capangas agora? Mas tem muita gente que, olha, o porteiro psicólogo, o porteiro capanga, o porteiro conselheiro, e eu vou falar que tem um porteiro sedutor. E isso eu vou contar para vocês, porque o pessoal da Haganá põe uns caras bem fortões de terno, bonitão. E tem um prédio que eu demorei quase 3 anos para portaria remota, mas eu tive que manter os porteiros bonitões lá para fora. Eles tinham porteiros e os meninos para fora. Quem eram os meninos? As pessoas já aposentadas iam fazer Cooper e tal, iam fazer uma corridinha e traziam as amigas para mostrar os gatões que ficavam ali na frente. Então, gente, tudo isso alguém está pagando. Tudo isso tem um risco. Então, além de ser muito mais seguro, a portaria remota, ela é muito mais inteligente, porque não é a palavra do porteiro. Tudo é gravado e registrado e o custo é muito mais baixo. Edilson, você tem alguma coisa específica? Eu senti que eu pulei um pouco suas perguntas. Não, falou tudo. Eu só gostaria só de fazer comentários e até parabenizá-lo. Em cima do que você falou, muitas coisas vêm acontecendo com a gente aqui. Ou seja, do porteiro Garanhão, a gente teve que liberar um ontem, que é da terceirizada. Nós já estamos avaliando o outro, porque nós temos aqui no condomínio, nós já temos o aplicativo do condomínio, que eu até uso do Eduardo mesmo, que Organize Meu Condomínio, que já estou com ele há mais de 3 anos e meio. Ajudou bastante o condomínio. Ele organiza de um jeito que ele traz uma paz para o síndico, e nós temos faciais também integradas nesse mesmo aplicativo. Então, assim, mas o funcionário é que é o problema. Ele não cumpre o aplicativo, a informatização está aí para ser bem usada. A partir do momento que ela não é bem usada, ela vai deixar falhas. Se o funcionário não fizer a coisa certa, nada vai resolver se você investir na informatização, né? Então, é verdade. Só que você está tentando fazer um jeito certo de fazer coisa errada. Por quê? Porque você está tentando fazer o cara virar uma coisa diferente. A portaria remota não dá para competir. Eu palestro para alta renda. Eu sou alta renda, óbvio, porque o cara tem várias empresas. A formação que eu tenho, se eu falar para vocês que eu vivo de salário mínimo, vocês vão me chamar de mentiroso. Mas o que eu queria dizer para você, Edilson, eu palestro todo ano, e eu vou palestrar de novo em Balneário Camboriú, no condomínio no debate de alta renda.
E a alta renda não quer porteiro, porque o porteiro, ele mora na comunidade, o porteiro é visível, ele tira foto, selfie no carrão do pessoal e fala, olha, ele fala que, olha, a personalidade, ó, o Neymar mora aqui, olha que legal, ou seja, ele entrega, a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, o porteiro é o maior vazador de informações do condomínio que você pode imaginar, o pessoal sabe tudo. Aí você fala assim, porque ele é malvado? Não, porque ele é despreparado, porque ele não é monitorado, porque ninguém vai demitir o porteiro. O porteiro é amigo, o porteiro presencial tradicional ele é amigo. Eu li uma tese de mestrado no Rio de Janeiro, gigante, eles entrevistaram 100 porteiros, todos reclamaram dos maus tratos dos moradores. E por que eles ficam sendo maltratados? Porque eles estão acostumados com aquilo. No Rio de Janeiro, eu fui fazer uma assembleia, uma senhorinha virou para mim e falou assim, vocês querem mandar o seu João? Voto contra. Eu falei, como assim? Vocês querem mandar o seu João embora? O senhor acha justo? Eu falei, eu não, e nem quero mandar o seu João. Vocês trocaram 4 vezes de zelador nos últimos anos, que é o porteiro-chefe, e não promoveram o seu João. Ah, mas ele é muito bom, então. Aí vocês escravizaram ele na clausura. O Brasil falta mão de obra qualificada, falta técnico, falta bons faxineiros, faltam que podiam estar usando máquina, faltam assistente de serviço geral, e a gente trancafia na clausura e tenta fazer o que se acontece há 200 anos. Lembra que eu contei a história do elevador, que durante 120 anos dos 160 tinha uma pessoa ali dentro? Então, na portaria já está dando 200. Será que a gente vai continuar escravizando e deixando as pessoas não estudarem? Será que os nossos porteiros vão ser os últimos a serem ressignificados? E quando a gente estiver com fome, a gente vai trocar rápido, porque a gente não planejou e não pensou na empregabilidade do sujeito, vai com fome, faz pó por custo e perde e desemprega o coitado. Se ele for 30 anos porteiro, você acha que ele vai conseguir fazer o quê depois? Então, tomem cuidado com isso. Roberta, por favor. Perdão aí. Júlio, deixa eu só te perguntar uma coisa, antes você entrou nessa coisa do porteiro. Alguma empresa, porque assim, o cara vai perder o emprego, ok, isso é fato. Existe algum processo, vocês procuram alguma coisa para qualificar essa pessoa, sei lá, mandar para um Senac, para qualificar ela para uma outra coisa? Existe algum projeto nesse sentido? Olha, eu tenho uma das pessoas que são minha parceira, é a Elizabeth França, lá da Bahia, não sei se vocês conhecem. A Elizabeth, ela eu queria fugir da questão de conotação política, tá? Do tipo direita ou esquerda, não importa. Ela foi do governo Jacques Wagner e tal, e ela está me ajudando a modernizar e ressignificar o trabalho dos porteiros. Mas, gente, tem zelador itinerante. Vou dar um exemplo. No Maristela, ele tinha um zelador. Hoje ele tem 4 zeladores 12 por 36 e mais um chefe de segurança, porque eles tinham 14 porteiros. Nós substituímos todos. Eles tinham 14 porteiros e, por incrível que pareça, eles tinham uma série de portarias que não precisavam ter, pela questão do lixo. Então, só voltando, a resposta é sim. A gente trabalha muito isso, de aconselhar. Só que, infelizmente, o síndico despreparado, ele, em vez dele planejar com antecedência, quando ele perde a porteira remota, ele fica doido, porque aí ele já está quase perdendo o mandato, o pessoal já gongou, ele já deixou de fazer manutenções básicas, ele está com vários riscos de vulnerabilidades, e aí ele pensa nele. É a mesma coisa quando coloca uma garantidora. Aí o pessoal começa a ficar com medo, porque a garantidora garante que você vai pagar, ou ela vai dar o dinheiro e vai tomar o seu apartamento. Isso que eu chamo de ir com fome. O síndico preparado, o síndico estruturado, eu queria aqui saudar um síndico que eu adoro, que é o Edmilson. Dá um tchau aí, Edmilson. Agora que eu vi que você entrou aí. Eu sou meio sério, tá? Mas o Edmilson é um síndico preparado e sabe, me conhece há muito tempo. Eu tenho essa pegada social o tempo todo, mas por isso que eu fico alertando, ressignifiquem o trabalho do porteiro. Então, vou dizer, olha,
falta bons faxineiros. O cara tem o funcionário próprio, você pode descriticalizar, você até convive com um dia sem faxina, mas você não convive com um dia sem porteiro presencial tradicional, por isso, descriticalizem os seus porteiros, deixem eles tirarem férias. Ou muita gente fala assim, o meu zelador vai odiar, porque ele manda nos porteiros. Uma ova. Toda vez que um cara falta, dá mimimi, ele tem que treinar, ele tem que pegar na portaria, ele odeia. Então, só a questão do treinamento é muito importante. Quem quiser fazer trabalhos sociais nessa área, estou à disposição. Eu estou no Brasil inteiro, devo terminar o ano com 90 cidades, e eu procuro almas boas que entenderam o que eu falei, e eu não estou aqui fazendo apologia da minha empresa. Eu já passei dessa fase. Eu estou fazendo uma apologia social e te ensinando, depois eu quero ensinar, a como aprovar a portaria remota, porque ela não é mais uma questão de ser, ela é quando, ela vai acontecer. É uma mudança inevitável, imparável. Ela tem todas as vantagens, só que a grande maioria faz por custo. E aí, com custo na cabeça, o síndico não sabe aprovar, chama 7 portarias remotas e põe as 7 na Assembleia. Os 7 falam, cada um 10 minutos, no final o pessoal fala, pelo amor de Deus, isso é coisa do demônio. Vamos ficar com o nosso João mesmo, ou com a portaria presencial, porque esses caras não se entendem. Não é que os caras não se entendem, é que o síndico põe 10 assuntos em Assembleia, põe 7 empresas misturando porcaria remota com portaria remota, com cara que é ex-facility, não tem uma estratégia clara, e aí você sabe, que nem vinho, não sei se vocês gostam de vinho, eu adoro. Compra vinho barato e toma, e depois no dia seguinte tenta viver a ressaca. Não precisa comprar um vinho de R$500, mas tem vinho de R$40, R$30, que é bom. Aí o cara compra um chapinha, põe limão e açúcar, e depois reclama. Tudo bem? Entendeu meu ponto? Ô, Júlio. É mentira quem fala que porteiro presencial consegue trabalhar no escritório é mentiroso. O porteiro presencial ele vira zelador itinerante, zelador, gestor condominial. Eu tenho caso de porteiro que era inteligente, estava desempregado, fez curso de síndico profissional popular, virou o síndico dele, no condomínio dele, não foi do conselho, e hoje é síndico profissional, tem 4 condomínios. Eu tenho certeza que todos vocês têm esse caso. Então, E Júlio? Júlio? Oi? Pode falar, gente. Posso falar? É que era Roberto. Deixa o colega falar. Deixa o colega falar. É rápido. Júlio, você respondeu a minha questão sobre o Airbnb. Eu só tenho uma outra questão, que é a seguinte. Normalmente, os imóveis têm os controles para a entrada de viatura. E todos os hóspedes, para entrar no prédio, eles devem ser previamente cadastrados. Mas como é que você pode controlar se algum hóspede, quer dizer, ele se cadastrou, né? Ele e mais uma pessoa, 2, não importa, mas ele entra com um carro e tem outras pessoas dentro do carro que não estão cadastradas. Como é que você consegue controlar isso? Hélio, se eu te falar que eu consigo controlar isso melhor em condomínio popular do que condomínio mais elevado, deixa eu te fazer umas perguntas. Eu espero que eu não... Deixa eu te fazer algumas perguntas para você entender. Como é que você... Deixa eu te interromper rapidinho para avisar o pessoal que entrou agora que a gente tem um sorteio de uma vaga para o nosso curso de manutenção predial. Eu vou colocar de novo o link aqui no chat para quem chegou agora. Entra lá, se registra, coloca o seu nome e telefone e terminando nosso bate-papo eu já faço esse sorteio. Pode seguir aí, Júnior. Valeu. Perfeito. Olha, eu vou falar de uma coisa polêmica, garotas de programa. Como é que eu evito, por exemplo, então olha só, travestis, garotas de programa, caras da Cracolândia, não sei se vocês são antenados,
essa questão de segurança quanto eu. Como é que você evita, por exemplo, de numa festa o cara chamar 5 caras condenados por abuso de criança, sei lá como é que é o nome, esqueci, pedofilia. Vocês investigam a vida dos convidados, dos seus moradores? Lógico que não. Vocês pedem a capivara para ver se ele já roubou alguém? Não. O que vocês confiam? Que o morador é responsável e tudo que acontecer, se for de responsabilidade de um convidado do morador, será atribuído ao morador. Então, fazendo uma analogia com o Airbnb, primeiro assim, eu sou um dos que mais enche o saco de síndico para fazer em assembleia as regras do Airbnb. Quando eu falo que, por exemplo, para evitar a entrada em condomínio popular, eu vou te falar por quê. Porque a garagem de condomínio popular é segmentada e eu coloco aquela catraca de cima e embaixo com facial para evitar que entrar 10 pessoas ao mesmo tempo. E eles entendem isso, porque eles estão pensando em segurança deles e tem tráfico de drogas, tem uma série de coisas. Se eu fizer isso numa classe média, se tiver um arquiteto lá, ele manda me matar. Então, vamos voltar à questão, que é o seguinte. O Airbnb, primeira coisa que eu sempre recomendo, aliás, quando entra a portaria remota, a primeira coisa que eu falo é montem um conselho de segurança. O que é o conselho de segurança? Boas almas que pensam e se preocupam em segurança, em aprender sobre segurança com os especialistas, para que vocês, aos poucos, mudem as regras do condomínio para uma convivência mais harmônica e responsável. Como que é harmônica e responsável? O que eu faço, por exemplo, quando tiver uma restrição, o marido bateu na mulher, expulsou, a mulher bateu no marido, e ele está com uma restrição. O zelador e nem ninguém presencial consegue segurar essa, às vezes nem o síndico. Então, vamos voltar à questão que é crucial, da questão do Airbnb. Regras para entrar no condomínio, você não controla. Ele pode fazer uma festa. Você fala assim, mas daqui não pode fazer festa. Então, você pode definir que não morador tem que descer, tem que autorizar para entrar. E a portaria olha, vê que tem um. Agora, se o cara põe uma pessoa escondida, agachada no carro e entra, não tem como. O morador ele pode sempre sinalizar um pânico, ele pode usar uma biometria de pânico, ele pode usar o pânico do controle remoto, e aí a gente monitora e toma decisões, e chama a força pública, e monitora, avisa o síndico, avisa todo mundo. Mas quando é Airbnb, tem esse risco. Mas lembrando que o cara que é o cara locatário de temporada, ele está registrado e avaliado no Airbnb. Se ele fizer qualquer coisa, isso fica registrado e ele tem dificuldades. Mas não tem mágica. Você não consegue fazer isso nem com o presencial. Muita gente coloca assim, o porteiro, o primeiro portão, que é um grande erro, tá? O primeiro portão entra com o controle remoto do morador e o segundo é o porteiro. É o porteiro esmagador de carro primeiro. Segundo, o porteiro abre de qualquer jeito. Terceiro, ele é um cara para atender à frente, o cara do delivery e o cara do lado. E basta o cara começar a gritar com o porteiro e falar que ele é lento e que ele toma uma decisão, é a palavra dele contra o do morador. É por isso que tem tanto assédio. Então, na questão de portaria remota, você tem que fazer as regras. Se ele tem garagem, tem que ter multa pesada para o dono. Se a pessoa não é para entrar com ninguém na garagem, você pode pôr uma câmera para detectar, só que é mais caro. Você pode ver o seguinte, você pode pôr na garagem uma câmera com inteligência, se descer mais de uma pessoa de carro, ele abre. Mas como é que eu vejo se é morador ou não? Então, Edilson, esse é um ponto. A gente começa a criar fantasias, tentando controlar o incontrolável, e às vezes não faz o básico.
Eu vou dar um exemplo. Segurança você faz de fora para dentro. Então, tem gente que chega, é o síndico que eu chamo de hipocondríaco. Ele toma tudo da portaria remota. Então, ele faz um projeto enorme, não consegue aprovar. Por quê? Porque ele tem a torre, então ele quer controlar a torre, daí ele quer controlar, ele cria tantas barreiras para controlar, ele quer controlar, e ele não cria cultura antes. E a primeira cultura é para quem, por isso que eu falo que é uma transformação cultural, é um jeito diferente. Eu vou só dar um exemplo. A pergunta que você me fez é análoga ao que eu vou te fazer. Como é que eu faço para achar um ponto de táxi de Uber? Onde que eu acho um ponto de Uber? É jeito diferente. Então, a questão de uso da garagem, ela tem que ser muito bem planejada. Mas é impossível você controlar quantas pessoas vão dormir lá. O que você faz é, no registro inicial, você obriga as pessoas, os moradores, os locatários, a registrar as pessoas. E aí, essas pessoas terão registro e não poderão aprovar outras. É o único jeito que você consegue, entendeu? Mas tem que pensar... Júlio, desculpe, eu acho que o fato que você mencionou agora, não aprovar outra, isso não pode, porque se eu estou de posse do imóvel, eu como Airbnb, né, eu estando de posse do imóvel, eu posso solicitar que a empresa, que a sua empresa, no caso, né, registre algum visitante meu. Isso ninguém pode impedir que eu traga visitantes para o imóvel que eu estou locando. Não importa se eu estou locando por um dia, uma semana ou 90 dias. Naquele momento, eu sou o dono do imóvel, né? Então, eu não posso... E eu sei que você tem sua experiência, eu tenho a minha, eu devo ter mais ou menos uns 50 desses prédios, ou 60, que são usuários diários. Eu já vi proibição de Airbnb em assembleia, e o cara compra o apartamento achando que vai poder por Airbnb e está registrado que não pode. Sim, você pode sim, e aí eu não vou brigar com você, a gente vai conversar com o Dr. Lander, o Dr. Wander, o Dr. Cristiano, o Natálio, quem você quiser, e eu te indico, porque não sou eu competente para te dizer, mas como eu já fiz essa pergunta para os bambambãs, eu vou te falar claramente. Sim, é possível tolher tudo que for contrário e que for votado no condomínio. Por isso que é muito importante o síndico entender e representar. Eu já vi proibição de Airbnb, eu já vi proibição de que locatário de temporária não pode trazer convidados, senão traz prostituta. Não é que assim, não pode, zero. Então, se alugou para o marido, a mulher e 2 filhos, não pode. E onde está escrito isso? Na convenção do condomínio, e o pessoal multa. Aí, eu tenho casos, por exemplo, o condomínio Viu, é o condomínio VIW, é um condomínio mais nobre que tem lá de uns mineiros, lá em Caraguatatuba. Eu fui vender esse condomínio e o síndico me falou, aqui não pode, o síndico é advogado. Eu falei, como não pode? É ilegal proibir Airbnb. Ele me deu uma aula que podia, eu consultei os bambambãs e eles falaram, ele está certo. Se 2 terços proibir, pode. Então, para a gente não polemizar, a gente pode... A gente tira isso à parte. Mas o que eu vou recomendar, senhores, senhoras, por segurança, se vocês ou não deixam Airbnb, ou que é a mais segura não deixar, mas se for votado que vai deixar, façam regras muito estreitas e coloquem o proprietário, o locatário, como responsável e para ser multado pesadamente se colocar em risco o condomínio. É isso que eu aprendi e é o que eu queria falar, eu aprendo demais com os meus clientes. Sim. Tudo bem? Vamos concordar e discordar, que eu acho que é ótimo. Eu tenho certeza que por mais que eu debata com vocês,
vários de vocês ainda vão querer ficar no todinho gelado e deixar para serem o último dos moicanos a eliminar a sensorista de elevador. Vamos lá, Roberto. Boa noite, Júlio, tudo bem? São duas perguntas rápidas, né? São bem práticas. Uma delas é a seguinte: no caso do condomínio que você tem aí de 800 ou 300 apartamentos, como que você faz com atendimento no horário de delivery dos motoboys, que fica aquela fila enorme, deve ficar, né? Uma fila enorme de motoboys para entregar a comida do pessoal. Como que você agiliza o atendimento dessas pessoas? Roberto, tem vários tipos de condomínio e tem vários tipos de motoboy. Então, vamos falar do delivery de comida. Normalmente, em condomínios verticais, eu sempre recomendo proibição absoluta de entrar o entregador de pizza e de iFood, de comida. Absoluta. Eu sei, até porque isso daí também geralmente é proibido, né, nos regulamentos internos. A questão não é nem atendimento da calçada. Como que você faz esses atendimentos? Eu já vou explicar. Roberto, você acredita que o Maristela, que é o condomínio lá de BH, as pessoas têm que entrar? Por quê? Porque são 50 torres. O síndico não segurou, os subsíndicos se reuniram e votaram e não conseguiram segurar. E aí a gente tem que criar controles, cadastrar as pessoas. Então, vamos falar de estratégia primeiro. Eu costumo convencer o pessoal a usar, e eu vou falar de delivery e depois eu vou falar de entregas. Delivery, geralmente, é o nome que se usa para comida aqui em São Paulo. Mas em Porto Alegre chama teleentrega. Eu estou no Brasil todo, tá? Então, vamos lá. Normalmente, eu recomendo, por questões de risco, separar a fila de visitantes da fila de delivery. E, geralmente, 3, 4 metros do lado. Por quê? Porque o cara desce da motoneta, ele quer ficar perto da motoneta, então ele fica com o olho no peixe e no gato, então ele não quer perder vez. Chega o seu parente, quer entrar e fica atrás de um motoboy. E quando tem o facial, pior ainda. Por quê? Porque com o facial, com aquele interfone você atrapalha. Então, o que a gente faz? A gente usa o esquema do passa-prato. Todo mundo sabe o que é um passa-volume, passa-prato? O passa-prato não tem porta, ele é um buraco, não dá para passar uma criança ali, um marginal, nada. E ali o pessoal pega os volumes. Então, geralmente, 3, 4 metros, a gente faz uma portaria, eu ponho um interfone ali que vai direto no condomínio e ele não abre nenhuma porta, porque ele não tem porta para abrir. E aí ele desce. Essa conexão direta é mais inteligente do que você ligar por uma central, cair na fila da central e o cara liga e fala, chegou o delivery, obrigado, desculpa. Hoje em dia o cara manda WhatsApp e desce. Tem gente que pede, por exemplo, para a portaria remota abrir a primeira porta e colocar em cima do balcão a comida. Tenho casos assim. E aí você tem aquela questão do segredo, ele passa para a portaria remota e a portaria remota, de forma gravada, monitorada, assistida, faz isso. Então, primeiro, delivery à parte. Como é que faz com as entregas? Gente, as entregas hoje, elas estão vindo bem à noite. O Mercado Livre. Olha, eu tenho caso, em condomínio popular, eu tenho o cara que recebe as entregas e faz a última milha. É uma pessoa jurídica. Então, chega lá, 50 pacotes. Aí, você imagina o porteiro, o cara chega com 50 pacotes, e o cara não quer descer para entregar, e o porteiro para de atender e leva tudo para a casinha de encomenda. Pelo amor de Deus. Então, o que ali é recomendado? Que é recomendado em tudo. Eu devo ter mais ou menos uns 120 armários inteligentes. Funciona super legal, pode ser comprado ou pode ser alugado. Eu sempre recomendo alugar. E o armário inteligente ele pode ser conectado em baterias. Quer dizer, não é bateria elétrica. Ele pode ser... Você não sabe quantos você vai...
Isso. Mas você consegue ter estatística de quem está utilizando. E aí você olha, a média do condomínio é uma entrega por semana, uma cada 3 semanas. E se olha o cara do 41, ele recebe 7 entregas por dia. Você acha justo o porteiro do condomínio, porteiro presencial tradicional, ficar ali? Então, eu tenho casos que o zelador definiu que o pagamento do aluguel do armário inteligente é pago por uso. Quem usa, paga. Com isso, ele resolveu muita coisa, né? Porque muitos moradores falam, eu sou contra. Mas se você fizer essa regra de pagar por uso e descontar e resolve muita coisa. O Hélio vai falar assim, mas isso é ilegal, porque o cara não pode pagar pela encomenda. Hélio, não tem nada na legislação dizendo ilegal. O que tem é o que o síndico e os condôminos aprovam de regras. Então, rateios por consumo já existem em gás, em água, e uma série de outras coisas. Podia existir, inclusive, em elevador. Eu trabalhei anos na indústria de elevador. Tem gente que não gosta de elevador, não usa, e tem cara que fica passeando no elevador 10 vezes. E o custo de manutenção e o desgaste é diferente. Então, hoje, quando a gente mora em condomínio, a gente paga muita coisa. Quando eu morava num condomínio que tinha piscinas aquecidas, eu vou te falar que era um horror, porque tinha pessoas friorentas que queriam pôr 30 graus a água. A conta ia lá para cima. Então, a gente fez uma votação de qual a temperatura da água e teve uma economia gigantesca no condomínio. Então, condomínio não é fácil. Roberto? A última pergunta, Júlio, é sobre a entrada de prestadores de serviço, um encanador, um pintor dentro do condomínio. Qual é o protocolo de segurança que você adota para a entrada dessas pessoas no condomínio? Eu tenho pelo menos 5 tipos. Só explicando uma coisa, tá, Roberto? Como eu mencionei, portaria remota ela não ela está. Ela é sempre atualizada. Ela tem upgrades, atualizações de tecnologia, de procedimento, de estratégias, de cultura, treinamento. Tudo evolui. Por isso é que eu gosto de sugerir que se monte um comitê de segurança no condomínio, não só para portaria remota, mas para evoluir a questão de responsabilidade, né? Tem gente que monta uma coisa super importante, que é o comitê de festa do condomínio, social e tal, e ninguém quer cuidar de segurança. E aí o que acontece? Se a segurança não atualizar, o condomínio fica na idade das pedras, das trevas, porque os golpes são inúmeros. Então, voltando à questão do prestador de serviço, tem vários momentos. O pior momento do prestador de serviço é quando o condomínio está em formação e você tem muitas obras. Ele é terrível. O que a gente recomenda ali é registrar todo mundo no facial e ninguém tem acesso a liberar na clausura o companheiro. Se pegar, tem que ter uma gestão de consequência no condômino. Por que tem que ser no condômino? Porque ele que contratou aquela empresa. Então, e aí o que ele faz? Ele é o único que tem condições de cobrar a multa que ele levou do prestador de serviço, que teoricamente tem que ser devidamente esclarecido. Geralmente, os condomínios têm um protocolo que todo novo prestador de serviço, seja ele regular, como uma empregada, ou os caras que estão fazendo uma reforma, que também são regulares, seja eles eventuais. Os eventuais têm a oportunidade do morador fazer o pré-cadastro deles, com foto, RG, CPF e tudo mais, obviamente, cuidado pela Lei Geral de Proteção de Dados, eu vou explicar como é que funciona isso em portaria remota profissional, mas o ponto principal é cadastro. Para que funcione a portaria remota, precisa de um síndico. Primeira coisa, síndico protagonista. Segunda coisa, boa empresa de portaria remota. Porque, infelizmente, e aí desculpe falar,
tem muitos colegas que deixam a desejar. E é o máximo que eu vou falar. Não vou dar nomes, por razões éticas, mas depois eu dou dica de como selecionar uma boa empresa, visitar os clientes, etc. Voltando à questão das entregas, cadastro. Ah, mas às vezes chega alguém que a pessoa não cadastrou. Vai fazer igual o porteiro normal. Tem gente, tem prédio que exige que você tire uma foto da carteira dele, da carteira de identidade e registre. Mas hoje não tem. Eu costumo dizer que precisa ter uma boa foto e uma gravação. Então, por favor, fique ali na frente do facial. Isso. Tire, por favor, o seu boné. Como é o seu nome? Está registrado. Não sei se vocês, aqueles que têm empresa, já fizeram os certificados digitais. É tudo assim. Você pega a sua carteira, digita tal e alguém valida. Então, é isso que a gente faz. A gente tenta conseguir o máximo de informação, mas a gente toma cuidado. Chega o cara e fala, sou prestador de serviço. Não, mas o senhor está com uma máquina, o senhor é massagista? Não, eu sou escravo sexual. E aí? Você faz o quê? Então, tem que tomar muito cuidado com quem pergunta o que quer, ouve o que não quer. O morador tem direito à privacidade. É igual, chega uma entrega. O morador fala, o que é? Aí o cara fala assim, olha, ele disse que é um brinquedo sexual. E aí? E fala bem alto ainda. Então, a privacidade, ela tem que ser preservada. Quando o Você serviço... exige o documento dessa pessoa também ou é só a identificação? Ela só fala que ela é um prestador? Eu defino o procedimento junto com o comitê de segurança, o síndico. A gente explica tudo. Tem síndico que quer pegar a amostra de sangue do prestador. Tem síndico que insiste em perguntar qual é o seu sexo. Isso é totalmente constrangedor. Não pode. Não, nem pode, né? Nem pode. Esse é um dado sensível. Roberto, eu vou te falar coisas que eu já vivi. Do síndico descer e falar assim, a outra é uma vagabunda, está morando lá porque o outro traiu não sei o quê, não pode entrar. Eu falo, vai entrar. Eu sou o dono da empresa, vai entrar. Não, mas então eu vou cortar, fique à vontade. Mas que vai entrar, vai, porque eu não desrespeito a lei. E tem cada síndico que você não acredita que pede. Agora, tem muita empresa de porcaria remota, que ele tem 5, ele vai fazer o que for. Até o dia dele ter um assédio moral, um processo, ou alguém descobrir que ele está fazendo isso. Risco é assim. A vantagem de você ser profissional e ser maduro é que você pode escolher os seus clientes. Ô, Júlio, deixa eu te fazer uma última pergunta. No caso de cada condomínio ter o seu protocolo personalizado, não gera uma certa confusão entre os seus funcionários da central de monitoramento? Porque cada um vai atender de uma forma, né? E como eles têm um sistema aí de cada hora está atendendo um condomínio, deles se confundirem e, de repente, ele esquecer que aquele condomínio não tem aquele protocolo? Isso não pode acontecer? Roberto, é muito importante a sua pergunta. E essa é a maior lorota que contam para garantir que eles vão pôr o protocolo que eles quiserem você versus o protocolo que você definiu e foi protagonista. Eu sempre falo assim, empresa não é uma democracia. Apesar de você ser eleita como síndico, uma vez como síndico, isso não é uma democracia. Você tem que ter graus de liberdade para você usar o seu bom senso. Então, o que eu tenho no sistema é assim, eu tenho os CARDs, que eu chamo de os procedimentos operacionais. E eu estou atendendo do Oiapoque ao Chuí. A portaria remota de Manaus não é a portaria de São Paulo. Eu tenho 10 tipos de portaria remota. Por isso que o porteiro ele pode até se confundir. O profissional de portaria remota, ele trabalha monitorado, assistido e com o sistema vigiando ele. Eu vou dar só um exemplo, porque eu vim muito dessa área. Eu passei os anos 90 inteiro, né? Eu me formei em 88 e eu passei os anos 90 inteiro implantando sistemas integrados de informação. Os sistemas anteriores, os famosos ERPs, não tinham validação de conta contábil, não tinham validação de como as coisas eram organizadas.
Aí as pessoas faziam e depois uma turma ficava reclassificando e trabalhando. E aí até que, através de sistemas, se colocou um monte de coisa. Então, vou só dar um exemplo. O que a gente mais combate aqui? Nós temos 3 mantras. E eu estou, infelizmente, agora estou falando da lei de portaria. Mas eu vou te falar dos 3 mantras. O primeiro mantra é segurança em primeiro lugar. Se eu não tiver como... Você pode se matar lá na frente, ameaçar, gritar, falar que vai para o PROCON, que vai me tirar. Se eu não te identificar no cadastro, e se alguém que é morador, que está lá, fala, não me der autorização para entrar, você não entra mais nem tossindo, nem com a vaca tosse. Segurança em primeiro lugar. Quando o cara faz um erro, eu levo ele para o fundo, ali que eu tenho, e dou retreinamento. Depois eu suspendo por um dia, depois eu suspendo por uma semana, e depois eu demito o cidadão. Porque ele não entendeu que ele está trabalhando com vidas. E eu tenho 200 mil vidas hoje. Então, é tão sério que a segurança em primeiro lugar. Depois, certo da primeira vez. Porque ele também atrapalha a segurança e ele perde cliente. O cliente tem... se eu te chamo de Manuela e você chama Roberta, você tolera uma vez. Se você está chateada e o meu operador te chama 5 vezes de Manuela, Dona Manuela, você vai ficar encanada. Se você falar, é o 32, eu ligo no 22 e atrapalha o cidadão, olha, não tem ninguém, esses erros vão corroendo a confiança. Eles atrasam o seu atendimento e eles te colocam em risco de segurança. Então, é certo da primeira vez, segurança em primeiro lugar, certo da primeira vez e agilidade com cordialidade. Hoje, ninguém tem tempo a perder. Se os seus prestadores que me reclamam da portaria, você olha um nível de insatisfação. Se a sua filha que veio te visitar reclama da portaria, o seu grau de satisfação é maior ainda. Então, se eu te deixo lá na frente esperando, pode acontecer alguma coisa. Aí, muita portaria remota faz uma besteira. Não se preocupe. Se chegar alguém e falar, dona Roberta, que é sua filha, antes mesmo de validar, eu ponho na clausura porque está seguro. Não está, não. Porque na hora que tiver alguém saindo, a pessoa está dentro do condomínio. E se for um louco, pior ainda. Então, se a pessoa insiste em pôr na clausura, eu vou falar, você vai fazer uma clausura dupla. Você tem uma porta no meio, uma porta para trás e uma porta na frente. Vai gastar mais, mas aí você pode deixar todos os visitantes entrarem. Em questões de entrega, eu tenho muito isso. A entrega mais segura que eu tenho com armário inteligente é um beco. E nesse beco, a pessoa vem, se identifica, fala o apartamento que vai entregar, para que apartamento vai entregar, ela entra, fecha, põe o iPhone 14 lá dentro, fecha, está tudo filmado e ela vai embora. É um beco, mas ela não consegue entrar para dentro do condomínio. A grande maioria gosta de colocar o armário inteligente na clausura. E fica brava quando eu falo, ok, mas quando tiver um morador, um entregador na clausura, eu vou acionar o intertravamento. Significa que alguém não sai. Porque se a pessoa sair, o cara com capacete entra para dentro do condomínio. Então, tudo tem uma explicação. E o terceiro mantra é agilidade com cordialidade. Eu não posso falar assim, vai, dona Roberta, fala rápido aí, porque eu tenho tempo médio a cumprir e eu não estou aqui e eu ganho produtividade. Fala rápido. É 32 e 42. O que a senhora quer? Não, a pessoa quer cordialidade. Agilidade é uma coisa, má educação é outra. E por isso que 100% da interação entre o morador, o visitante, o prestador de serviço, seja quem foi que acessou o condomínio, é gravada com áudio e vídeo. Por isso que eu digo que é mais inteligente, porque contra fatos e dados não tem argumento. Se eu chegar agora, não gosto levei uma cantada lá como é que chama?
porteiro presencial galante, né? O garanhão, como acho que foi alguém aqui falou no começo. Tá bom, eu tô com raiva dele. Tudo bem, o cara é um idiota, me fez um assédio, vai pagar por isso. Mas daí eu começo a perseguir o cara e entro num embate e falo que ele me xingou disso, daquilo, e o cara não tem como se defender. Então, qual é o ponto? Esse caos social. A violência não é só contra o síndico, é entre moradores. Não sei se vocês assistiram a série da Globo, mas é apavorante. Vamos abordar aqui um tema que também surgiu no chat, que é a questão do oficial de justiça. Como é que você lida com essa situação quando chega um oficial de justiça no condomínio? Primeira coisa que eu peço é para ele mostrar, se puser pôr perto da câmera, e eu tento identificar algum número para olhar na internet. Imediatamente, a pessoa que está do meu lado, e eu tenho 2 líderes por sala, mas aí cada um tem um jeito, liga para o síndico e fala: tem um oficial de justiça aqui, eu estou validando pela internet a entrada. E ele diz que não é para avisar o morador que ele vai, e está certo. Então, ele se identificou claramente. Se tiver um serviçal do condomínio para recebê-lo e até para indicar onde é que é o apartamento, que às vezes é multifamiliar e o cara fica perdido pelo meio, ou o próprio síndico, a grande maioria dos síndicos que são moradores gostam de receber o oficial de justiça. Só depois da gente validar que ele tem um mandato. Qualquer um pode chegar, eu posso chegar na frente do seu apartamento, Eduardo, do seu prédio, e falar: abra aí que eu sou oficial de justiça. Aí o cara fala: não, do quê? Da justiça dos homens? Né? Então, é isso. Tem procedimento e, na dúvida, a gente sempre consulta o síndico. Cláudio, você queria falar sobre a VCB também, certo? É que a gente já está estourando o tempo. Eu queria 2 perguntinhas rápidas. Eu vi que você atende todo o Brasil. Aí uma preocupação que eu tenho. E se o portão quebra? Como é que tem um SLA de receber, sei lá, para... A portaria é remota, mas toda a parte de suporte, cuidado é presencial. O projeto de risco é presencial, o projeto de segurança eletrônica é presencial, o cuidado e a presença, por isso que eu tenho sócios. E os sócios são locais e chegam no condomínio, em geral, de 5 a 10 quilômetros de distância. Todos têm equipe, os maiores têm equipe, e chegam no condomínio. Todo mundo, quando você quer saber se a empresa de portaria é boa, você pergunta assim: se quebrar o portão, o que você faz? Ele fala: manda o porteiro, ela é ruim. Ela tem que mandar o cara para arrumar na hora. Porque 99% dos casos é arrumado. Salvo se você derrubou o portão e arrebentou. Aí ele vai analisar, vai avisar o sócio local para que ele providencie um reparo na manhã e um porteiro aí presencial que vai trabalhar teleguiado. Como que funciona teleguiado? Ele não vai poder abrir porta de ninguém sem antes identificar, seja pela placa, seja pelo... Mas a gente tem alguns procedimentos que mesmo quando a gente é obrigado a mandar um porteiro presencial, e óbvio, o condomínio paga por isso, porque eu não embuto seguros de outras naturezas, né? Então, e até porque o condomínio vai cobrar do morador que estava embriagado que bateu no portão e arrebentou. Agora, se ele só saiu do trilho, 99%, se ele está com um problema de troca de placa, a gente faz na hora. O cara fica lá, ele nem sai para comprar. E a gente põe, se tem clausura, a gente põe imediatamente no video wall, que esse é um outro ponto. Toda empresa de portaria remota tem que ter um video wall. Mas se vocês chegarem e encontrarem um monte de telinha no video wall, foge, Bino, porque essa é uma empresa fingindo que está prestando serviço e não tem a menor ideia de como usar o video wall. Que ele é uma UTI, ele é um berçário, quando o condomínio é novo, e quando tem um BO. Por exemplo, eu tenho o caso de tufão ter arrancado o portão. Demora 3, 4 dias para fazer um portão novo. Durante aquele momento, põe a viatura ligada lá na frente, põe o video wall monitorado e todo mundo monitora. Em grande, nada de telinha do tamanho que a gente está vendo aqui.
porque não dá para ver nada. Eu vi assim em São Paulo, recebi de vídeos, né? Ultimamente tem casos assim que chega um monte de moleque ali no portão e tenta arrancar o portão. Não sei se você já passou. Aconteceu no meu sogro ali. Eu tenho coleção de invasão de condomínio e, às vezes, quando eu encontro um síndico que acha que conhece tudo melhor que qualquer um, é o síndico que é médico, meio advogado, ele é meio tudo. E aí você vai falar com ele e fala, não, eu conheço tudo, eu já fiz, já tenho 2 portarias remotas. Eu falei, nossa, eu tenho 500 e estou aprendendo, o cara tem 2 e já sabe tudo. Parabéns. Daí eu começo a olhar o portão do cara, você puxa, ele levanta, ele não tem travamento em si. Você ignora a questão da lei da alavanca, né? Só põe o cara que fez o projeto de segurança para ele, pôs a trava só de um lado e não pôs do outro. Então, a gente tenta vamos dizer, escorar o portão, né? Então, eu diria assim, o que mais protege o condomínio? Barreiras físicas. E depois, barreiras emocionais e lógicas. Sabe o que é uma barreira emocional? O cara passa na frente e se acende a luz. Sabe uma barreira visional? Vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sabe o que é uma barreira funcional? Você implantar um APAR, um alerta presencial para atendimento remoto. O cara vai e volta, acende, e você fala, meu amigo, da central, tudo bem aí? Está perdido? O que aconteceu? Por que você está agachado aí? Isso é inteligência na câmera. Quando você oferece isso, custa R$350 por mês, o síndico acha que é bobagem. Mas em zona de risco, isso é essencial. Você se conversar. É como se tivesse um megafone, daqueles megafones que o cara fala do lado, só que é 2 vias. O cara fala, você está falando comigo? Você fala, você pode falar um pouco mais alto? Você está falando comigo? Sim, estou falando com você, rapaz de boné aí. Por que você está com o capacete na parede aí, andando perto do nosso muro? Você vai estar querendo pular? O pessoal é treinado para isso. Elevador, como é que apoia moralmente elevador? Porque tem um medo muito grande. Ou seja, e aí para terminar, que você falou que o tempo está acabando, e é um prazer para mim, passou rápido. Gente, a gente aprende portaria remota todo dia. Mas todo dia vulnerabilidades são fechadas. Você pergunta assim, tem riscos? Tem, mas não chega a uma fração do que tem uma portaria presencial tradicional. Ninguém faz plano de melhoria contínua com 4 porteiros porque eles trabalham em momentos diferentes. Eles trabalham assim há 200 anos. A portaria remota é hipercompetitiva, os preços estão bastante competitivos e o cara não sobrevive se não for competente. Ele põe o prédio e tira. E mais, o síndico que erra, que contrata por valor e por preço, geralmente ele leva a cacetada e aí ele não consegue voltar para a portaria presencial tradicional. E ele acaba procurando empresas mais sólidas e mais críveis. E aí ele estabiliza. Pode sempre começar certo, que é escolher boas empresas e começar por segurança. Mas se você começou, foi um dos azarados ou afoitos e começou errado, lembre-se que você pode trocar. As pessoas trocam de casamento, por que não vai trocar de portaria remota? E atenção, se você está desconfiado, não aceite fidelidade de prazo. 0. 30 dias, bota para fora. O cara tem a obrigação de operar bem. Não operou, escreveu, não leu, pau comeu, manda para fora. Tem muito síndico que cai na armadilha. Acha que tem lance grátis e se amarra por 6, 5 anos, 4 anos, 3 anos. Bobagem. Tem muita empresa para você escolher que não faz, que não sequestra síndico. Tem mais uma pergunta rapidinha aqui, de caso de emergência médica, como o pessoal da ambulância entra no condomínio? Entra a partir do momento que se identifica. Né? Se quem chamou a ambulância foi o próprio funcionário do condomínio, ele já é esperto e treinado, um ESG. Falou, chamei o condomínio.
o síndico já está sabendo, a gente já está esperando com o dedo no botão para abrir para ele entrar. E a última pergunta, que mudança você precisa fazer na estrutura? Sei que no caso do AVCB tem alarme na escada de incêndio, tem algumas mudanças que tem que fazer. Não. A VCB, a única coisa que precisa é tirar o alarme de dentro da clausura e pôr para fora. E sempre lembrar que a portaria remota não cancela o alarme sem uma ordem direta do responsável pelo condomínio. Porque eu não estou me teletransportando. Então, às vezes, o síndico está de pijama lá e fala, desliga essa merda. Eu falo, infelizmente, não posso. Alguém precisa... Eu estou mandando. Tá, então, só um minutinho. O senhor está dizendo que mesmo ciente do que pode ter alguma coisa, o senhor está solicitando. O cara já vai... Espera aí que eu vou lá ver. Júlio, legal, muito bom dividir essa sua experiência aqui com a gente. E no prédio da minha mãe, é um prédio 40 unidades aqui na região centro-sul de São Paulo. E lá eu acho que a gente tem um caso legal de sucesso de portaria remota. E eu vejo isso porque trocou a empresa esse ano, agora em março, abril, trocou a empresa, e não trocou o modelo, trocou a empresa. Então, assim, é um sinal que está funcionando bem, a população aderiu, né? É um prédio de 40 anos, a maior parte das pessoas que moram lá são médicos ou pessoas adultas, o adulto plus, adulto igual, um jovem igual nós, jovem de 50 anos. E eu acho tudo ótimo, porque não voltou para o modelo tradicional, foi para uma outra empresa e está tudo certo, é um modelo que deu certo. Eu vou compartilhar com vocês agora o vídeo do Guilherme. O Guilherme não pôde participar com a gente aqui, mas a gente tem um vídeo dele falando sobre o nosso curso. Então, eu vou passar rapidinho para a gente ver aqui junto. Olá, pessoal. Eu sou engenheiro civil Guilherme. Tenho mais de 25 anos de experiência, já em grandes construtoras e tive o prazer de atuar em vários estados e regiões do Brasil, como Manaus, Brasília, Salvador, Fortaleza, Curitiba e São Paulo. Hoje sou sócio-diretor da LM ao Padrão. Estamos convidando você, juntamente com a Organize Meu Condomínio, a participarem do curso de manutenção predial para síndicos e zeladores. O nosso objetivo é mostrar para vocês um pouco da nossa experiência com relação a várias disciplinas: elétrica, hidráulica, combate a incêndio, pressurização de escada, elevadores, bombas hidráulicas, motores de portão, completo. Tudo o que você precisa saber para garantir a vida útil do seu condomínio e a segurança dos moradores e funcionários. Encontro vocês lá. Pode fazer um sorteio aí, Edu. É isso aí, pessoal. Então, eu vou fazer o sorteio aqui nossa vaga para o curso, tá? A gente tem, deixa eu ver se tem mais alguém. A gente tem 14 inscritos. E eu vou aqui rodar aqui o nosso sorteio número 8. Vamos ver se está presente aqui. Marisa Ferreira está aqui com a gente? Marisa 1, Marisa 2, Marisa 3. Então, está presente? Está presente. Então tá bom, Marisa. Então, a vaga é sua. Terminando aqui o curso, amanhã a gente entra em contato com você. Júlio, de novo, muito obrigado pela sua disponibilidade para conversar com a gente. E a gente tem um grupo no WhatsApp, são mais de 400 síndicos inscritos. É um grupo super bem cuidado. A Marisa levantou a mão. Marisa levantou a mão. Oi, Marisa. Então, o curso é seu. É um grupo super bem cuidado. Quem não participou do nosso grupo tem que participar. A gente está sempre debatendo lá temas importantes. É o síndico ajudando o síndico. Então, alguém tem problema com o morador, tem problema com a VCB, tem problema com... Enfim, esse problema do dia a dia, sempre tem alguém lá para te ajudar.
sempre tem alguém que já viveu isso que você está vivendo e vai compartilhar com você essa experiência. Terminando a gravação aqui, amanhã, ou no máximo até sexta, a gente publica no YouTube, manda lá para o grupo e todo mundo vai ter acesso a esse conteúdo aqui. E, mais uma vez, obrigado, Júlio. Foi muito bom ter a sua experiência aqui com a gente. E, Júlio, se você quiser mandar alguma apresentação para a gente publica lá publica no grupo aí. Mais uma vez, a gente agradece a sua presença. Acho que deu para esclarecer bastante dúvida. E se alguém tiver mais dúvida também, a gente manda para o Júlio. Depois, se você puder responder quando você puder, ajuda aí o pessoal. É um prazer. Ia sugerir, quem gosta de ler um pouquinho, 2, 3 minutos, eu estou contribuindo lá no Falando de Condomínios, a pedido dos amigos, e eu também estou no blog da Atende, www.atendeportaria.com.br, e lá tem alguns textos meus que explicam o que está acontecendo e por quê. E é isso, estou à disposição. Eu gosto demais de participar de assembleia, de pré-assembleia, porque eu conheço muita gente. Eu estou tão acostumado a entender as dúvidas que, assim, tem as dúvidas mais doidas, do tipo, como é que vocês controlam, juro que já me perguntaram, como é que vocês controlam as garotas de programa? Como? Não entendi. Não, porque o meu prédio tem flat, tem muita garota de programa. E por aí vai. Como é que você faz com mudança? Né? Mudança. Como é que você faz a mudança? Precisa abrir tudo. Então, tudo isso tem uma informação. Gente, tem mais de 220, eu tenho uma lista de 220 itens que a portaria pode falhar. Mas todos eles têm plano, contingência, energia, telecomunicação, tudo está bem mapeado e profissional. Enquanto que eu desafio vocês a me mostrar um mapa de vulnerabilidades do seu porteiro presencial tradicional, que vocês têm há 200 anos e até hoje não tem publicações. Legal, obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite, bom descanso. A gente vai se falando lá pelo nosso grupo. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau.